Eu estava conversando com a irmã Milena. Eu achei interessante ela falando por que a pessoa sai da igreja. E eu vou até contar um caso, e você falar, que você até comentou agora há pouco. Uma vez eu encontrei um irmão da igreja. E eu falei, pastor, eu vou sair da igreja. Sair da igreja. E aí eu sempre perguntava, mas por que você vai sair? Porque às vezes muita gente quer sair da igreja porque discutiu com algum irmão, por causa de relacionamento, não sabe conviver em comunidade, né? Ah, não. É porque o obreiro tal passou por mim e não cumprimentou. Aí eu não acreditei que o irmão era velho de igreja. Quando é novo convertido, né, vai dar um desconto pro novo convertido. Mas o irmão era muito tempo de igreja. Eu falei, você vai sair da igreja por causa disso, irmão? Eu falei, cria vergonha, meu. Mas ele queria sair mesmo. Ele foi lá para me procurar porque o irmão passou por ele. Não sei se o irmão não quis cumprimentar de propósito, ou às vezes nem viu, né? Que às vezes a pessoa está distraído, mas de qualquer jeito ele ficou ofendido porque o irmão não foi lá e não cumprimentou ele. E você até comentou ali porque alguns saem, e às vezes não é problema nem com o pastor, nem com ninguém, às vezes é o próprio problema. Sempre. Sempre? Sempre. Olha só, gente, presta bastante atenção nisso que eu vou dizer. Agora eu vou falar como psicanalista, não como mentora, nem nada disso. Não como uma mentora espiritual. Presta atenção nessa frase. Eu sempre trago essa frase nos meus atendimentos. O que o outro diz ou faz, diz sobre ele. Como eu me sinto, diz sobre mim. E o outro, como assim? Eu falo de alguém, é o que eu tô me sentindo. Por exemplo, vou repetir a frase. O que o outro diz ou faz, fala sobre ele. Como eu me sinto, fala sim, sobre mim. Entendi. Então eu vou falar assim. O Ariston é burro. Eu tô falando sobre mim. Como o Ariston se sente porque a Milena chamou ele de burro, fala sobre ele. Então, tudo que uma pessoa faz, fala sobre o comportamento dela, sobre a vida dela, sobre a história dela. Tudo que uma pessoa fala, fala sobre a experiência de vida dela. Vamos supor. A gente até deu esse exemplo, né? De um pastor, vamos supor assim, um pastor humilha um outro pastor. 2 líderes brigando e um fala coisas pesadas pro outro e o outro acaba sendo humilhado. A pessoa que fala coisas duras pro outro e chega a um ponto de humilhar a outra pessoa, na verdade, ela tá falando sobre a vaidade dela, do orgulho dela, sobre o ego dela, sobre a dificuldade de ser questionado, de ser contrariado. Eu não posso ser contrariado, eu sou a autoridade máxima. Fala sobre esse orgulho, essa vaidade. A outra pessoa, como ela se sente, vai falar sobre a história dela também. Às vezes foi uma pessoa que foi passada para trás, que foi muito humilhada na vida, que passou por muitas dificuldades. Então, na psicanálise a gente diz que tudo que salta agora, tudo que eu sinto hoje, não é sobre hoje. É sobre algo que já aconteceu lá atrás. Então, nosso cérebro ele fica buscando associações. Então, uma cena de humilhação tem a humilhação de hoje, mas o sentimento é de uma humilhação lá na escola, onde a professora falou na frente de todo mundo a tua nota. Onde a professora te chamou pra fazer um exercício no quadro e você errou. O sentimento é daquela situação não olhada, não resolvida, não acolhida lá de trás. Por isso que é tão forte, por isso que é tão pesado. O que é o gatilho? Às vezes alguma coisa acontece, alguma pessoa fala alguma coisa pra você e tu sente aquele negócio e tu fica mal assim, tu sente no teu corpo e tu não consegue entender de onde que vem e dor nas costas, a cabeça dói, a garganta fecha. O que é isso? É um gatilho de uma memória de lá de trás que talvez você nem tenha consciência. E aí, por isso que o processo de análise, que o processo de terapia é importante para você entender sobre essas feridas do passado que ainda interferem no teu dia hoje. Então, o que uma pessoa fala sobre ela. Fala sobre o que a necessidade dela, sobre o que ela não resolveu, fala sobre uma necessidade, nesse exemplo, uma necessidade de se impor, de ser o certo. E o outro fala sobre uma história que ele viveu lá atrás. Então, quando eu entendo que o outro tá falando dele e não é de mim,
Pra que eu vou me importar se o irmão não me cumprimentou? A pessoa que ela tem sentimento de rejeição, ela acha que tudo é sobre ela. Às vezes o irmão não viu. Às vezes ele tá num dia mal. Tá chateado. Às vezes ele só não quer falar com ninguém naquele dia. E tá tudo bem. Só que a pessoa que ela tem um sentimento de rejeição, de abandono, que ela tem uma ferida na alma dela, ela acha que é tudo sobre ela. A vida, gente, não gira em torno da tua dor. Por que ele quis sair? Na verdade, ele tá dizendo assim, poxa, pastor, eu quero ser acolhido, eu quero ser amado. Eu quero ser incentivado, eu quero ser encorajado. Eu quero pessoas, eu tô me sentindo sozinho. Quando ele fala que ele tá saindo da igreja, ele precisa de um abraço. Ele precisa de acolhimento. Ele precisa entender sobre a dor dele. Só que a gente não entende sobre como que funciona a mente humana, os nossos sentimentos. E a gente não tem essa sensibilidade de olhar pro outro além do comportamento. Quando eu vejo uma pessoa humilhando a outra, eu vejo alguém que tá desesperado. Porque um dia ela foi passada pra trás. E aí ela falou assim, agora ninguém vai me passar pra trás. Que nem eu com a questão da rejeição. Me senti rejeitada, aí eu mesma me isolo para não ser rejeitada. Como é que é mais fácil de se sentir rejeitada? Sozinha ou num ciclo de amigos? Então os nossos comportamentos, eles acabam sendo moldados para nos proteger. Só que se eu não tenho clareza sobre isso, eu vou tendo comportamentos destrutivos que vão me isolando ou que vão ferindo outras pessoas e por aí vai. E é interessante, olha só, isso aqui é muito interessante. Uma pessoa altiva, ela precisa de uma outra pessoa que se subjugue a alguém de autoridade. Então, se eu me sinto fraco, incapaz, não merecedor, eu vou procurar situações que me fazem continuar acreditando nisso. Isso é inconsciente. Por isso que não dá pra culpar ninguém, nem julgar ninguém nunca. Por quê? O que te levou a permitir que o outro fizesse isso com você? Porque se você tivesse a sua verdadeira identidade ativada, trazendo pra questão espiritual, se você soubesse quem você é em Cristo, preciso nem trazer essa questão, muito importante mais. Só a nível emocional. Se você desenvolvesse a si mesmo, tratasse as suas feridas, você não precisaria procurar inconscientemente mais pessoas que te fizessem continuar se sentindo assim. Se eu acredito algo, a minha lente dos olhos, elas estão focadas procurando aquilo que eu acredito. Então, se eu acredito que eu sou fraco, que eu sou insuficiente, que eu sou incapaz, eu vou procurar situações que validem o que eu acredito. E se eu acredito que eu sou superior, que eu sou isso, aquilo, outro, eu vou procurar pessoas fracas que me façam continuar acreditando o quão superior eu sou. Porque se a pessoa se acha superior, ela não vai procurar uma pessoa que é melhor do que ela. Porque naquele ambiente, ela vai ativar o gatilho dela da fraqueza. Do medo de acontecer novamente. Então ela criou ali uma proteção. Nós temos várias proteções, cada um tem a sua. O Ministério da Libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta, link na descrição, vai durar pouco tempo.